Olá, alunos do 8º ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez referente à semana 1 da nossa apostila número 4, que começa na página 61. Então, nossa unidade temática, os processos de independência nas Américas, nosso tema específico, os governos e as sociedades americanas após a independência em relação à Espanha. E, como sempre, aqui tem um textinho, vocês devem ler, e lendo esse texto, vocês conseguirão resolver com tranquilidade essas questões que estão bem tranquilas mesmo para resolver, ok? Mas vamos lá. Número 1. Em 1960, inicia-se no continente sul-americano uma competição de futebol de clubes reunindo o campeão nacional de cada país integrante da Confederação Sul-Americana de Futebol. Chamando-se inicialmente de Copa dos Campeões da América, o torneio logo passou a ser conhecido como Copa Libertadores da América. Na história dos países sul-americanos, quais idealistas são considerados os libertadores da América? E qual o processo de revolução político e social que eles lideraram no século XIX? Bom, vamos lá. Primeira coisa, continente sul-americano ou América do Sul é a parte do continente em que nós nos encontramos, em que o Brasil está situado. E você seguramente já ouviu falar na Copa Libertadores da América, que geralmente passa na televisão, todo mundo acompanha, né? Porque é quando o Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai vão jogar, né, para definir quem é o campeão do continente, da parte sul do continente, né? Então, isso mexe muito com as pessoas e você já deve ter ouvido falar. Então, não sei se vocês se lembram, no nosso último vídeo, né, encerrando o PET 3, nós estudamos sobre esse assunto. Então, aqui é uma continuidade, né? Quem foram os líderes que foram chamados de libertadores da América? Se destacam dois. Foram dois personagens que ajudaram muitos territórios a se libertarem da Espanha e se transformarem em países que existem até hoje. Então, se você fez a apostila PET 3, se você assistiu à última aula, você vai saber. Se não, com certeza, lendo esse texto, você já consegue identificar quem foram esses dois personagens muito importantes. Tranquilo? Vamos lá para 2. Com base no texto estudado e com auxílio do seu livro didático, responda o que foi a doutrina Monroe. Isso também o texto está explicando. Vamos lá. Bom, após a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, na época chamada de Grã-Bretanha, se começou a pensar nos Estados Unidos o que poderia ser feito para impedir que outros países da Europa viessem formar colônias na América. Então, essa doutrina Monroe, que faz referência ao nome do presidente na época, que era o James Monroe, ele começa a pensar numa estratégia e desenvolve uma política que vai dizer: a América é para os americanos. Mas não ficou muito claro se esse americanos a que ele se referia eram todas as pessoas que viviam no continente americano ou apenas as pessoas que viviam nos Estados Unidos, né? O fato é que os Estados Unidos se colocou, vamos dizer assim, na frente, numa situação de proteção em relação aos demais países da América que estavam lutando também por suas independências. Porém, naquela época, os Estados Unidos não tinham a força que tem hoje, mas foi um passo interessante. Então, é sobre isso que você deve falar. É isso que o texto está explicando e basta você pesquisar sobre doutrina Monroe, que com certeza você vai achar muita coisa. Bom, países como Cuba e Porto Rico tornaram-se realmente independentes no século XIX? Justifique. Bom, vocês vão ver que na verdade não, né? Porque depois que esses países conseguiram a sua libertação, eles foram, digamos assim, enlaçados pelos Estados Unidos
E aí começa toda uma questão política, que é uma coisa muito complexa ligando a esses países. Inclusive, a rixa que ainda hoje existe, por exemplo, entre Cuba e Estados Unidos, começa nesse período, quando os Estados Unidos começam a se meter demais nos assuntos internos de Cuba. Então, dá uma pesquisada sobre isso que é interessante. Vamos para C. A elite crioula tinha interesse em promover a imediata libertação dos escravizados? Justifique. Então, ponto importante. Quando se fala nesse contexto de elite crioula, se está falando dos descendentes espanhóis nascidos na América. Então, vieram primeiro, por exemplo, os espanhóis. Eles começaram as suas colônias. As pessoas viveram aqui durante gerações, constituíram família. Portanto, essa elite econômica, política e muitas vezes até mesmo militar que havia aqui na América do Sul era chamada de crioula, ou seja, os nascidos aqui na América do Sul e muitas vezes mestiços também, ok? Então, essa elite crioula, quando assumiu o poder após a retirada da Espanha, eles promoveram a libertação dos escravos ou não? Entende? Então é sobre isso que você deve falar, procurando justificar a sua resposta. E por fim, a número 3. Em sua opinião, o processo de independência trouxe liberdade a todos os habitantes da América Espanhola? Estas ações estão de acordo com os ideais iluministas? Justifique. Então vamos lá, interessante. O processo de libertação nas Américas começa lá com os Estados Unidos, depois vai descendo, né? Um país vai se inspirando no outro, que vai se inspirando no outro, e de repente toda a América se acende em liberdade e consegue a sua separação das colônias. Ok, quando se fala de América Espanhola, é a parte da América dominada pelos espanhóis. É essa parte da América que até hoje fala o espanhol, ok? E essas ações de liberdade, elas estavam baseadas nas ideias iluministas. Lembra o próprio lema da Revolução Francesa, né? A liberdade, a igualdade, a fraternidade, mas para todos, inclusive para os escravizados? Será que as pessoas que viviam aqui na América após a saída da Espanha realmente foram livres? Então é sobre isso que vocês devem falar, ok? E é só isso. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chama. Estou aqui para ajudá-los, ok? Até a próxima.